receber aqui, viu? Obrigado, Duda. É um prazer também para mim falar com os telespectadores, com você, Duda, Samuel, estar presente mais uma vez para prestar conta das nossas atividades. Claro. Você tem assistido as propagandas dos candidatos a prefeito em Bauru? Muito pouco, eu não pude ver, ainda vou acompanhar, mas tenho visto algumas propagandas. Sim. O que você está achando do que eles falam do DAI? Bom, com relação ao DAI, eu acho que tem algumas colocações que estão sendo feitas, por exemplo, com relação a subdelegadias, subprefeitura regional. Nós já, o DAI, já temos 5 regionais, certo? Já temos resolvido esse problema e trabalhamos por regional, certo? E também um comentário que eu vi com relação à solução do problema da rede de esgoto, certo? Trocando um quarteirão inteiro, dizendo que num quarteirão tem não sei quantos vazamentos. Isso, a meu ver, não é verdade, certo? Agora, com relação a esse problema do vazamento, isso vai continuar. Esse problema de rede antiga... Melhorou os vazamentos um pouco? Melhorou. Eu tenho um índice aqui, até trouxe para vocês. Nós tivemos 2 problemas. Em novembro e dezembro foi o problema financeiro. Naquela ocasião nós tivemos que suspender todos os empenhos que nós tínhamos feito e também fazer um ajuste com a CPFL no valor de R$2.600.000 para pagar em 10 parcelas. Já pagamos 8 em outubro, agora termina as 2 últimas que nós estamos fazendo, e com isso aí nós pudemos solucionar o problema financeiro. E tivemos também o mês de janeiro e fevereiro, chuva intensa, que nos dificultou bastante. Depois disso, nós podemos dizer que no final de fevereiro, nós tínhamos 778 vazamentos e hoje nós estamos com 360. E com relação aos buracos, nós tínhamos 1.700 e hoje nós estamos com 750. Então estamos fazendo um trabalho efetivo, bastante sério, como prioridade também na nossa gestão, esses 2 setores, e está caminhando não da maneira que a gente quer, mas da maneira que a gente pode fazer. Você falou de problema financeiro do DAI, né? Esse aumento que teve na tarifa supre o problema financeiro do DAI, Giasone? Não, nós tivemos um primeiro pedido do aumento anterior, alguns anos atrás, 57%, foi nos dado 35%. Agora nós pedimos 36%, foi dado 9,7%, certo? Não supre no sentido de a gente conseguir chegar ao final do mandato, com certeza pagando todos os nossos compromissos. Eu posso dizer a você, Duda, que o DAI não tem dívida. O DAI tem essa dívida, 224 mil, 2 pagamentos que faltam CPFL e foi feito 300 pagamentos, está faltando 31 no valor de R$36.000 por mês. Essa é a dívida do DAI. O resto, compromisso 100% pago. Não devemos para ninguém. Eu acho que dá inveja a muita empresa. Mas com relação a essa falta de aumento, nós somos prejudicados com relação aos investimentos. Nós não temos dinheiro para investir. Essa é a realidade. Ô Giasone, que conselho você daria para o próximo presidente do DAI que vem aí com a eleição do novo prefeito? Bom, Duda, eu sabe que eu trabalho para a cidade, eu entrei aqui com esse objetivo, né? Eu mostrei até o salário para você, que eu faço questão, que quiser divulgar, o salário que não dá para você assumir uma presidência, mas eu assumi um compromisso com as pessoas que me levaram lá e o prefeito de continuar até o final, se assim ele quiser. Caso necessário, o dia que ele quisesse me exonerar, eu estaria à disposição, certo? E o conselho que eu dou é o seguinte: eu acho que nós temos que trabalhar para a cidade. Seja quem vencer a eleição, eu fico à disposição, num período de transição, para contar, nesses 4 anos que eu tive, todos os problemas que eu tenho e tudo aquilo que eu sugiro. A pessoa acompanha se quiser. E, na verdade, foi dito lá também por um candidato que no DAI trabalham 5 pessoas, um trabalha 5 horas. Não é verdade. Isso aí é o seguinte: às vezes há uma necessidade, um deles profissional, nós temos equipe, são 5 pessoas. O profissional está cuidando daquilo, os outros não podem fazer. Logo em seguida, dá a sequência para terminar o serviço. Então não é verdade esse procedimento. Se você fosse convidado por um dos prefeitos que ganhar para continuar no DAI, você continuaria ou o conforto do lar é mais tranquilo? Não aceitaria de forma nenhuma com quem quer que seja, certo? Mesmo porque a gente tem que reconhecer a hora de parar. Eu com 73 anos de idade, eu já fiz o possível, já contribuí com a cidade, além do DAI, que foi um sacrifício muito grande de minha parte, mas eu estou honrando a palavra até o final, e eu participo de diversos movimentos que eu já fiz pela cidade, é coisa muito grande, certo? E todos os movimentos que eu participo, sempre gratuito. O primeiro remunerado foi o DAI, certo? Então eu não aceitarei, eu vou dedicar a minha família, a minha empresa. Claro. Já tem uma perguntinha aqui já, podemos fazer? Pode fazer.
É do Zé Leme, da Nova Paulista. O Zé Leme, você lembra do Zé Leme, né? Lembro, foi candidato a prefeito. Giazoni, o prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, e o senhor, como presidente do DAE, ainda não resolveram os problemas de vazamento de água nos bairros de nossa cidade. Quase 8 anos desse governo municipal. O DAE em Durbe tem muitos cargos de confiança, altos salários, e faltando trabalhador de obras para tapar vazamentos e buracos, que a autarquia não toma providência. Desse jeito não dá, colega Giazoni, queremos soluções. Não é verdade, isso aí não tem nenhum fundamento, uma vez que o problema de vazamento é muito antigo, certo? E nós fizemos o que devia ter feito há 20 anos atrás, um plano diretor de água, onde nós temos a solução para o problema da cidade de Bauru, que eu vou passar ao próximo prefeito, certo? Isso resolve tudo. Agora ele tem que convir também, queira acreditar ou não queira acreditar, e eu estou administrando, eu tenho consciência do que eu faço, que eu participo de todos os setores, sou um presidente presente em todos os acontecimentos. E, na verdade, isso não existe. Existe uma rede antiga que a história não vai ser resolvida tão já. Pode ser amenizado. O próximo prefeito vai ter problema. E o que tem que fazer? Trocar toda essa rede. No plano diretor nós temos a troca da rede. Trocar a rede ou regular a pressão? Não, tem que trocar toda a rede por um estudo que foi feito por uma empresa muito conceituada, foi a única que participou, de São Carlos, que tem pleno conhecimento desse setor e fez uma análise profunda. 1 ano analisando Bauru. Você tem que trocar toda a rede. Você tem que fazer a setorização, que é saber onde andam os encanamentos da rua, para você poder reduzir ou aumentar a vazão. Para fazer jogar a água de um setor para outro setor. Tudo isso tem que ser feito. Você tem que trocar todos os hidrômetros. Você tem que fazer uma outra estação superficial, igual a ETA, porque aquela ali está com um prazo determinado previsto para acabar o convênio com o DAE, e vai ter que ser feito. Já tem um espaço escolhido entre Tibiriçavaí e Bauru. Esse espaço existe. E outras coisas mais têm que ser feitas. Agora, tudo isso custa, exatamente pelo cálculo da empresa, 256 milhões de reais. Isso em novembro de 2014. Se você atualizar, isso aí hoje dá em torno de 300 milhões de reais. Se juntar isso e a dívida da Coab, é melhor dividir, devolver Bauru para Agudos, que era a comarca antigamente. Não, isso aí é possível de ser feito. Você consegue tocar o DAE da maneira que está, certo? Sem, evidentemente, cumprir aqueles objetivos que seria modernizar. Isso tinha que acontecer há muito tempo. Como eu disse, nós não temos dívida, temos todo o compromisso pago, inveja para muita empresa nessa situação difícil que nós estamos, certo? E temos sim sucateado todos os equipamentos do DAE, estava sucateado, e eu comprei 14 milhões de equipamentos de veículo, não tinha nada praticamente, certo? E comprei todos que vai poder dar um trabalho útil e outras coisas a mais. E a despesa do DAE, para você ter uma ideia, em 2017, no nosso orçamento, o DAE vai consumir só em despesa de salário e força e luz 56% do orçamento, que é um valor muito grande. Muito alto. Muito alto. O Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e Giazoni. Giazoni, os interceptores de esgotos estão prontos. Por que os esgotos ainda estão sendo jogados no Rio Bauru? Já tem uma boa parte que não está sendo jogado para o Rio Bauru. O que aconteceu é que nós temos uma empresa que estava fazendo o serviço lá, e nós estamos em processo de extinção, de rescindir o contrato, uma vez que não cumpriram as suas obrigações, certo? Então nós temos que fazer a um nível rápido, estamos já correndo a esse respeito, uma vez que está na parte jurídica, ainda não rescindimos, mas está propício a isso acontecer, e nós vamos fazer esse serviço contratando, evidentemente, outra empresa como termo de serviço, que é uma licitação rápida, certo? Para terminar o setor de asfalto lá na NUD, que já temos orçamento em torno de R$1.200.000, e o que falta, por exemplo, para completar as ligações, porque realmente a adutora está pronta. Falta as ligações, que está em torno de 10% aproximadamente, para a gente resolver e jogar toda a água para fora da Rio Bauru. Giazoni, na sua administração, quantos poços foram perfurados? Nós fizemos 6 poços
artesianos, atingindo mais ou menos um percentual de 150 mil pessoas, certo? E mais 13 nós vamos inaugurar, portanto são 9 que vão ser feitos. Nós temos o posto Roosevelt, Jardim TV, Nações 2, Val de Palmas, Manchete e Zona Norte, que nós fizemos com recurso nosso, com recurso também para privados. E temos 3 postos que vamos inaugurar, que é o Padilha, que é o Padilha, que está pronto, vamos inaugurar agora, para atender o Bela Vista, que dá 100 metros cúbicos por hora de tiragem, de vazão. Temos o Alphaville, que também está quase pronto, e o Imperial, que foi feito pela empresa Tamboré. No total, deve dar em torno de 180 mil pessoas atingidas e beneficiadas com essa água que nós vamos introduzir no sistema. Não vai resolver praticamente totalmente, mas vai amenizar e muito. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor Giazoni, as pessoas que produzem verduras na horta são obrigadas a pagar a taxa de esgoto, sem o uso do esgoto, pois uso apenas o consumo da água nessas áreas de produção. Não poderia ser feita alguma coisa para que nossos produtores pagassem somente a água para a sua produção? É difícil, porque existe uma legislação que não contempla, teria que modificar a legislação, mesmo porque o esgoto tem que ser pago, de onde sai a água, o esgoto sai também numa casa, então tem que ser pago as duas coisas, não tem outro jeito de você resolver esse problema. Mas no caso de uma horta, a água não é jogada na terra, ela vai para os lençóis? Dentro da casa Podia, dele. A água, o vereador teria que fazer uma legislação. O problema é o consumo, teria que fazer uma legislação estabelecendo esse critério da horta, é só fazer uma legislação, tudo pode ser feito. Uma legislação, né? Tudo pode ser feito, lógico. É. Que balanço você faz, Giazoni, da sua administração? Você olhando agora com todo... Porque você é evidente, você pegou um departamento em frangalhos, quer dizer, atribuir a você a política, pode até fazer críticas no aspecto que se esperava mais melhoras, mas criticar o que está aí, você herdou isso, e a TV Prevê sempre foi leal nesse aspecto, reconhecendo que você pegou um departamento quebrado, que era a grande reclamação do bauruense. Hoje o desemprego virou a maior reclamação em tudo quanto é lugar, num país que tem 12 milhões de desempregados, um verdadeiro absurdo. Mas que balanço você faz da sua presidência no DAI? O departamento de água e esgoto é uma situação, assim, em certo ponto, que a gente não pode imaginar, porque a população e os próprios políticos de Bauru não sabem o que foram realizados. Fica embaixo da terra, ninguém vê o que acontece, é um problema muito difícil. Mas se ter uma ideia, por exemplo, do que eu fiz, eu vou, a partir brevemente, vou divulgar toda a minha gestão, 2013, 2014, 2015 e 2016, no meu site. Certo? E vão ter conhecimento de tudo que nós realizamos. Fizemos muita coisa, viu? Pode ter certeza disso. Além dos poços? Além dos poços, outras coisas mais. Fizemos muitas coisas. Eu lamento disso assim, publicamente, que duas situações que eu digo ao próximo presidente que tem que fazer, é fazer uma informática adequada, atualizada, uma vez que eu tenho de 20 anos atrás, e eu perdi muito tempo, uma vez que eu contratei uma empresa da mais conceituada do Brasil, que é de Florianópolis, não conseguiu implantar no sistema, depois de 10 meses que tentaram fazer o estudo. Essa é uma coisa que eu lamentei muito, acho, e é imprescindível para que se faça, de modernização. Uma outra coisa também que eu sinto não ter realizado e profundamente contrariado e chateado é justamente a telemetria. Para você poder medir tudo que acontece em Bauru, nos poços, tudo que está acontecendo, esses roubos que acontecem, até de uma telemetria. Que é coisa fácil, não custa muito caro. Mas, infelizmente, a minha administração não conseguiu implantar. Mas, gozado, mas todas as secretarias reclamam da computadorização, da modernização informática da prefeitura. E já em outros prefeitos anteriores, todo mundo estava modernizando a informatização e, na verdade, ainda continua lamentável, né, Giazoni? A computação do DAI, quando entrei no DAI, me puseram numa cadeira e eu pedi o primeiro momento que eu queria cobrar os grandes devedores, que me responderam que era 43 dias para fazer cada qual que é feito à mão. Eu fiquei decepcionado. Quem são esses grandes devedores, Giazoni? Tem diversos. Todo mundo fala, empresário. Tá lá, mas tudo está sendo cobrado. Mas grandes empresários existem? Grande. Pô, não é tanto assim não, porque existe, por exemplo, um encontro... Mas o DAI não corta água, se o cara não
Cortar água, mas tem influência política, tem muita coisa que tem no meio, você sabe. É um absurdo é complicado política nisso. É uma coisa muito complicada. Mas esse país é uma tristeza, nada funciona. Numa prefeitura tem influência política para não cortar a água de um cara que não paga água. Praticamente não existe muito isso aí. A pior coisa que eu posso dizer... É um absurdo isso. É uma informática que não funciona, que não dá tempo da gente cobrar, essa é a verdade. Quer dizer, isso aí tem que ser modernizado. Você disse agora, eu quero parabenizar o Marco das Finanças, o nosso secretário, que fez uma informática adequada lá para a sua secretaria com os próprios funcionários que compõem a sua equipe. Isso é muito importante, significativo. Pelo menos tomei conhecimento dos jornais esse dia. Mas tem hora a gente nem sabe se tem que continuar sentindo orgulho de ser brasileiro. Uma declaração como essa do Giazone tem até influência política para cortar a água de pessoas importantes. Quem acompanhou, como eu acompanhei, todo esse processo de impeachment da presidente Dilma e o jeito que terminou, com o presidente do Supremo admitindo que se rasgasse a Constituição, olha, sei lá onde que está ficando o nosso orgulho de ser brasileiro, que hora que nós vamos criar vergonha na cara e ser uma nação séria perante o mundo. Se num município, né, olha, se eu souber que o prefeito faz isso, juro por Deus, eu entro com um processo contra o prefeito. Quer dizer, é muito sério isso aí. Influência de importância para não cortar a água. E quem falou isso foi o presidente do DAI. Mas eu quero Quer dizer, é um verdadeiro absurdo isso. Eu quero ressaltar o seguinte: o prefeito, em 4 anos que eu estou lá, nunca pediu nada para mim. Não tem nada. Mas que influência política é essa? Problemas, outros não são muitos também. Falar, Jesus, não são muitos também. Mas que seja um só, não pode ter. Você não pagou a água, corta a água, caramba. Que Agora, história é essa? Eu gostaria que tirasse o prefeito fora, porque o prefeito nunca interferiu na minha administração, ele cumpriu tudo que ele acertou comigo, que seria não interferir. Mas se ele não fiscalizou isso, ele negligenciou. Quem está perguntando é o Marcos Eduardo Monteiro. Os funcionários do DAI são impedidos de fazer serviços de manutenção de vazamento de água aos sábados, domingos e feriados? Aí ele está perguntando para você. Os funcionários do DAI são impedidos de fazer manutenção de vazamento de água aos sábados, domingos e feriados? Eles não são impedidos. Só que isso aí gera uma hora extra muito grande e nós não temos recurso financeiro para poder fazer isso. Que se fosse possível, nós resolveríamos o problema do vazamento do buraco em Bauru, com sábado e domingo, pagando, evidentemente, essas horas extras. Mas o DAI não tem condição de fazê-lo por questão financeira. O problema é falta de dinheiro. O país quebrou. Você vê, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são as amostras do que vai ficar o resto do país se a gente não desenvolver. 12 milhões de desempregados. Meu Deus do céu. 12 milhões é 1/3 da Argentina, que é o segundo país mais populoso da América do Sul. 12 milhões dá uma Cuba e meia. 12 milhões dá quase 3 Suécia. Nós temos só isso aqui de gente que não pode viver decentemente porque não tem emprego. Quebrou o país. Tem uma pergunta que o Samuel colocou aqui. Não era para ser construída uma nova lagoa? Construir com quem a nova lagoa? Essa que eu falei, já teci comentário a respeito da nova reservatório, que é obrigatório, vai ser obrigatório, uma vez que nós vamos ter que desativar metade da estação de tratamento de água superficial que nós temos do Batalha, e fica entre Avaí, Tibiriçaia e Bauru. Essa área já está reservada, só que custa, só o projeto dessa, custa 6 milhões e 800 mil reais. E para elaborar esse serviço, 30 milhões de reais. Tem que conseguir esse dinheiro. No Rio de Janeiro não tem pronto. Não, no Rio de Janeiro não. Na Santa Casa de São Paulo eu vi. Não tem papel higiênico nos banheiros. Uma barbaridade. Na Santa Casa de São Paulo, o estado mais rico da federação. O Marcos faz a seguinte pergunta. Não seria interessante a construção de mais caixas d'água elevadas, como tem nos pontos altos da cidade, para eventuais faltas da água e rompimentos de adutoras? No plano diretor de água, nós temos 22 reservatórios para serem construídos, certo? No projeto.
na cidade inteira. Porque qual a vantagem disso? Quando tiver uma rede quebrada, uma adutora quebrada, esses reservatórios vão sustentar e fornecer água aos consumidores durante o tempo necessário do referido conserto. Então, isso aí está previsto também nessa lei, nessa nova plano que nós fizemos, o plano diretor de água. 22 reservatórios, a necessidade de conservar. Como nós construir, como nós pedimos para casa, nós também temos essa obrigação. O Pedro Valentim pergunta: quantas ações judiciais o DAI já ajuizou contra os grandes devedores de água dos nossos municípios? Até porque as pessoas comuns, quando atrasa a segunda conta, já recebe intimação do corte de fornecimento. Eu não tenho um número de ações, já ajuizamos diversas ações contra os grandes devedores, não são muitos também, como o pessoal fala, que tem acerto a serem feitos, como, por exemplo, o caso da Unesp, por exemplo, é um órgão público que nos deve, tem que fazer um acerto. Deve também? Deve. Tem que fazer, nós estamos fazendo um acerto com a Unesp e, evidentemente, tem que fazer algum trabalho, algum estudo, que a dívida é alta, mas é muito amenizada, não é tudo que consta, certo? Então, é uma das empresas que deve. O José Fernandes dá uma ideia aqui. Ele fala o seguinte: a prefeitura comprou a estação ferroviária e não faz nada lá. Por que não usar um pedaço daquele terreno e perfurar um poço? Pois no centro da cidade sempre falta água. Seria uma ideia isso, será? Pode ser uma ideia, mas isso é parte da legislação, onde impede furar poço a uma distância de 1.500 metros. Depois precisa de um estudo também de viabilidade. Tem poço perto dali, precisa ver se tem água ali embaixo também. Tudo isso não é fácil assim furar o poço. Nós temos uma enormidade de poços clandestinos na cidade. Posso dizer em torno de 700 poços clandestinos. Tudo isso é barbaridade, que nós não conseguimos fiscalizar. Isso existe. Praticamente, certo? E ligado sem autorização do DAE, e nós só podemos fazer pela autorização do DAE. Tem uma série de legislação que impede isso aí. Se fosse fácil assim, eu acho que aqui no Brasil vale a pena virar bandido, viu? É que eu já estou um pouquinho velho já. Você vê Se tem aí. 700 postos clandestinos e não tem jeito de fiscalizar, o cara não paga água, não dá para cortar a água. Então, eu acho que é melhor eu mudar para o Paraguai ou virar bandido, porque é triste ouvir essas coisas de um homem sério como o Giasone. Eu acredito até que ele está fazendo um desabafo já quase na hora de sair. Giasone, infelizmente nós temos o horário gratuito e a entrevista vai ter que ser mais curta do que as normais. O que você gostaria de falar mais para a população de Bauru? Dizer que eu estou à disposição, estou fazendo tudo que é possível para a gente realizar dentro das condições econômicas, daquele fisicamente, o pessoal que nós temos, certo? Estamos tentando atingir o máximo possível e resolver os problemas. É difícil. Eu quero dizer, finalizando, que você vê a dificuldade que o DAI tem. No governo Agostinho nós tivemos 5 presidentes, eu sou o 5º. E todos saíram por algum motivo. E eu não critico não, porque todo tem motivo e existe um motivo. Eu assumi um compromisso pessoal de continuar e estou cumprindo a palavra. Apesar de pouca gente cumprir a palavra hoje, eu estou cumprindo e vou até o final do mandato, se o prefeito assim o desejar. Mas se tornou evidente, quem ganhar não me convida que eu não fico nesse cargo. Não quero. Não nesse cargo, como no setor público. Você já vai... Quando se fala de empresa privada, aí o cara citou o exemplo do processo que eu tenho lá, empresa privada é empresa privada, você resolve todos os problemas. Claro. Se eu tivesse numa empresa privada, eu teria resolvido 70% a mais do problema do DAE, porque lá não tem burocracia que existe no setor de funcionalismo, nesse regime estatutário, com incorporação, com biênio, com não sei o que, a coisa se complica muito, certo? Entre os candidatos a prefeito de Bauru, não tem nenhum defendendo o DAE ou como é que está a coisa? Eu não sei, eu acho que muita gente promete as coisas sem conhecer os problemas. Eu costumo não criticar nenhum candidato e também não fazer nenhuma pergunta se eu não conhecer o problema. Então a pessoa acha que tem que conhecer o problema. Não pode levar uma mensagem à população por ouvir falar de um funcionário ou de alguém. Ele tem que conhecer o problema. E o presidente da DAE está lá à disposição para dizer tudo o problema que existe. Os candidatos foram visitar o DAE? Não. Nenhum foram visitar o DAE. Certo? Eu estou lá à disposição, porque eu tenho interesse em divulgar tudo que é bom e é ruim o que é ruim do DAE. Podemos fazer uma última pergunta? Pode. Estou aqui para dizer o que você quiser. Ah lá, a última pergunta então, dele disse que tem mais 2 minutos ainda.
Sempre observo algumas empresas utilizando caminhão-pipa de água potável, abastecendo o reservatório das empresas. Será que o custo da água os obrigou a utilizar esse tipo de serviço, já que o valor de tratamento de esgoto do fundo de tratamento eles não precisam pagar? Esse é um problema que nós estamos discutindo. Isso aí é uma infração, é ilegal a empresa fazer um procedimento desse tipo, mas não tenha dúvida, são essa cultura do povo que nós temos. Grandes empresas, para não pagar, às vezes, o esgoto, pega a água, então, não passa lá pelo hidrômetro, pega a água desses, para economizar. Você acredita se quiser, isso acontece bastante. Tenho conhecimento de algumas empresas que estão tomando providência nesse sentido, e é essa a nossa cultura. Eu acho que eu vou mudar para Pirajuí, viu? Ou para o Paraguai. Giasone, tá, obrigado. Bom prazer. Um abraço. Obrigado. Tá bom? Bom, olha, hoje o Giasone botou para quebrar. Realmente um desabafo, né? Quer dizer, contra empresas, contra pessoas que não pagam ou porque são importantes. Então, realmente, confirmando aquilo que alguns vereadores diziam realmente que acontece em Bauru. E depois do que eu assisti ontem, no processo de impeachment, onde um presidente do Supremo Tribunal concorda em se rasgar a Constituição, pelo amor de Deus.